Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre a Revolução Industrial. Lembre-se, nós falamos sobre as revoluções inglesas, correto? Sobre o Iluminismo. Agora nós vamos falar sobre a Revolução Industrial e seus desdobramentos na sociedade, no cotidiano do homem, do ser humano, correto? Então pegue seu livro didático, pegue suas canetas para anotações e vamos dar início à nossa videoaula. Vamos lá! Bem, para começar a nossa aula, nós vamos lá na página de número 28 de vocês, na página número didático número 28, na qual tem essa imagem em voga, correto? Que está aparecendo lá para vocês. E o porquê dessa imagem, né? Nós temos nessa imagem algo que vai permear também o nosso estudo. Nós temos aí uma locomotiva. O que quer dizer isso então, professor, essa locomotiva? O que essa imagem representa? Bem, ela está representando o quê? A evolução, a revolução, principalmente no âmbito de transporte. Se no passado eles utilizavam-se de cavalos, carroças, caravelas e outras embarcações para desbravar novas localidades, para exportar muitas vezes o seu produto, agora, com o avançar tecnológico, com o avançar da revolução industrial, isso é feito de maneira muito mais rápida, principalmente através da expansão das ferrovias. Tudo bem? Ou seja, o meu produto agora, as pessoas, até mesmo o deslocamento de pessoas vai ser muito mais rápido do que era feito no passado, alguns tempos atrás, 50, 100 anos atrás. Por quê? Porque agora eu tenho uma locomotiva. E essa locomotiva, principalmente essa que está representada na figura, que é a locomotiva que cruza os campos ingleses entre Manchester e Liverpool, leva e gera uma grande possibilidade também de transporte de grande número de passageiros e também de cargas, com uma velocidade incomparável do que era feita lá atrás, em comparação com os demais tipos de locomoção que se tinha naquele momento. Vai permitir uma maior circulação de pessoas e vai viabilizar o aumento da comunicação, ou seja, da informação, que podia chegar a lugar até então inacessíveis, ou demorar muito tempo para chegar a informação, correto? Que era feito o quê? Através de quê? Das cartas. Se escreve, se leva a carta até chegar em outro estado, em outro território, se leva muito tempo. Tudo bem? Ah, vou avisar que eu estou doente, que eu preciso de cuidados, estou aqui em Liverpool, vou me deslocar para Manchester, vai demorar muito dia para chegar essa informação lá. Então, agora tudo vai estar mais próximo, graças a esse tipo de transporte. Também esse tipo de transporte, que vai haver outros meios de transporte também. Isso vai tornar o mundo mais próximo. Ou seja, esse iniciar, final do século XIX para século XX, nós temos aí uma grande revolução que vai mexer nas estruturas da política, da economia, ou seja, a própria revolução industrial. Então isso é o momento de a gente também fazer uma reflexão e olhar para trás, 10 anos atrás, como eram os meios de transportes antigos, nosso, aqui da nossa terra, e como são os nossos meios de transportes atuais. Será que houve uma grande diferença? Será que novas máquinas surgiram? Como será que foi a aceitabilidade desses meios, dessas máquinas, no meio do ser humano? Essa revolução que aconteceu e acontece e continua acontecendo durante os séculos que vão se passando. Correto? Então a locomotiva é essa, de se locomover, de carregar, de facilitar, ou seja, de gerar, criar o avanço tecnológico que vai cada vez mais
criando espaço, se tornando real em nosso cotidiano. Vamos continuar. Mas, falar da Revolução Industrial, é necessário também saber onde que se deu essa origem dessa revolução. Essa Revolução Industrial vai ser um processo de grandes transformações, como eu falei lá atrás, transformações econômicas, sociais, que vai começar na Inglaterra no século XVIII. Mas antes, lá na chamada Baixa Idade Média, nós vamos ter o que nós vamos chamar de renascimento comercial e urbano, que vai ocorrer nessa época, onde importantes organizações produtivas vão começar a surgir, ou seja, os bens materiais que estão em vigor naquele momento, que estão em voga naquele momento, vêm da mão do artesão, através da oficina, através também de suas próprias casas. É ele que vai passar a confeccionar os materiais existentes naquele momento, desde o calçado até mesmo a vestimenta do tecido que você está utilizando na sua roupa, correto? Nós temos aqui duas imagens que mostram isso. Nós temos aqui a imagem acima de uma tecelã que está aí fazendo através aí de um dispositivo que ajuda a construir talvez uma camisa, um uniforme, seja lá o que for, mas faz isso de maneira rústica, de uma maneira que mostra que não é em grande escala, como vai ser a partir da revolução das máquinas, correto? Então nós temos aí também, aqui na figura abaixo, na figura 2, ali uma oficina de calçados. Alguém está produzindo todo o calçado. Ele sabe desde o desenhar até o cortar das peças e depois colar posteriormente e formar o calçado propriamente dito. Ou seja, o artesão passa a fazer tudo isso. Ou seja, os bens passam a ser produzidos pelos artesãos. Mas vai surgir aí, nesse bojo, principalmente com a ascensão da burguesia, com o crescimento de capital destes que vão acumular ao longo do tempo, grandes mudanças ali no século XVIII. Ou seja, o modo de produção industrial vai se espalhar por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e também no início do século XX. Vai começar a produzir mercadorias e com isso ficar mais baratos e acessíveis. Porém, vai trazer também uma certa desorganização da vida rural e estragos principalmente ao meio ambiente. Porque à medida que eu preciso produzir em largas escalas para, em tese, digamos assim, suprimir a necessidade da população, eu também começo a mexer com o meio em que ela vive. Eu preciso de matérias-primas. E onde vou arranjar essas matérias-primas? Na natureza. Então, eu acabo por também acabar com o meio da qual eu estou vivendo. Mas eu, no entanto, como burguês, posso dizer assim, me colocando na época deles, tenho como sobreviver. Mas aquele empregado, aquele trabalhador, como será que vai aí sobreviver? E aquele artesão que produzia o seu próprio calçado, o seu próprio produto, como ele vai também sobreviver? Nós vamos ter uma substituição das ferramentas pelas máquinas. Então, o artesão que antes fazia a tecelagem sozinho aqui, de maneira, aos nossos olhos contemporâneos, século XXI, rústica, mas nunca deixando de lado a tecnologia que eles tinham no passado, e era essa a tecnologia atual, vão começar a produzir em grande massa. Então esse artesão vai deixar de existir e vai virar trabalhador, vai trabalhar nas grandes fábricas, onde também
Aquele que produzia todo o calçado desde o seu desenho, agora também vai fazer somente um pedaço desse calçado, talvez numa grande empresa, uma grande fábrica também. Também vão deixar de existir, correto? Então nós vamos ter a substituição das ferramentas pelas máquinas. Vamos adiante. Nesse momento agora, é sempre bom frisar que a grande produção em larga escala, ela vai produzir impactos na economia, na sociedade, política e praticamente isso de todo o planeta. E tudo isso vem ser financiado pelo burguês. Esse cara aqui, ó. Estão vendo aqui? É ele que está financiando agora todo esse trajeto da economia. Porque ao longo do tempo, esse burguês também acumulou um grande número de capital, um grande cumulativo de bens. E vai colocar em prática agora e vai fazer mudanças no modo de produção. Veja só, aqui nessa imagem, a primeira imagem, nós temos uma máquina a vapor, na qual nós temos alguns homens manobrando a máquina a vapor. Nós temos ali cerca de 3, 4 homens, que é o que mais necessário, ou seja, o ser humano agora, ou seja, aquele artesão muitas vezes, vai vender o que? A sua força de trabalho em troca de um salário. E a produção, ela vai deixar de ser aquela produção caseira, artesanal, para ser uma produção, como está representado aqui nessa figura, em larga escala. Nós vamos ter uma grande quantidade agora para o quê? Para exportar. Por quê? Porque o burguês agora ele quer lucro. Ele quer fortalecer cada vez mais o seu poder e também aumentar a sua riqueza. É claro que vai surgir mudanças aí entre o trabalhador e o patrão. O burguês vai ter que pagar um salário, mas esse salário muitas vezes não vai suprir as necessidades do trabalhador. É por isso que vai acontecer também várias greves, vários atritos entre burguês e trabalhador. É por isso que vai existir também leis trabalhistas. Por quê? Porque este trabalhador, por trabalhar uma produção de larga escala e o burguês, por sua vez, querer sempre mais o aumento do quantitativo do dinheiro, do capital, vai fazer com que este trabalhe de maneira compulsiva, de maneira com que 12, 14 horas diárias. E qual o tempo que esse trabalhador vai ter para a sua família? Quase nenhum. Ou seja, nós estamos numa era de origem da Revolução Industrial, na qual nós temos aumento da tecnologia, que pode trazer muita coisa boa, sim, mas nas entrelinhas também tirou muita coisa do trabalhador, tirou também muitas vezes até mesmo a sua dignidade, correto? Então vamos aí adiante. Qualquer dúvida é só entrar em contato e perguntar, tudo bem? Vamos lá. Sempre é bom também deixar bem claro que essa revolução, este país na qual começou a Revolução Industrial, na qual foi a Inglaterra, este também precisava principalmente de matéria-prima. Então eu não posso produzir algo sem a matéria-prima. Onde vou achar essa matéria-prima? No continente vizinho. E como é que eu vou lá pegar? Bem, eu vou oferecer certos serviços e em troca vou explorar aquele continente. É assim que eles vão conseguir basicamente a sua matéria-prima para as construções possíveis e o avançar tecnológico que está ocorrendo naquele momento. Uma dessas matérias-primas era o carvão mineral. Mas antes, gostaria de falar também, lembrar que alguns historiadores vão dizer e vão dividir a Revolução Industrial em dois períodos. Uma que vai da metade do século XVIII até a metade do século XIX, como está aqui neste quadro abaixo, e um de seus principais minerais a ser explorado nesse momento vai ser o carvão mineral. Não pense que o carvão é aquele que depois que você queima um pedaço de madeira e tem aquela parte mais escura, esse é o carvão. Não, o carvão
que é retirado, que é uma rocha sedimentar, correto? Então, esse é muito, mas muito explorado, tanto em território inglês, quanto também nos continentes na qual ele vai começar a explorar para viabilizar, principalmente, os seus projetos de revolução industrial. Então, a exploração do carvão, do ferro, eles vão ser muito utilizados para a construção da máquina, principalmente da máquina a vapor. Mais adiante, nós vamos ter aí a utilização do aço e também da própria eletricidade e da utilização do petróleo como fonte geradora de energia. Ou seja, vão sair do carvão e vamos agora estar aqui, ó, na eletricidade. Estão vendo como as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando? Eles poderiam muito bem ficar apenas na locomotiva, ficar apenas com o produto. Não, cada vez mais eles vão aí atualizando os seus produtos. Claro que isso tem todo um impacto, tanto na sociedade local quanto mundial. E esse impacto pode ser econômico, político e também o próprio impacto ambiental. Isso é sempre necessário lembrar que toda revolução é uma mudança de estruturas dentro da sociedade, quer seja ela revolução das máquinas, revolução científica ou própria revolução política. Isso tudo acontece a partir de quê? De mudanças, principalmente mudanças de mentalidade. É o que está acontecendo com a Inglaterra. No bojo do iluminismo também vem a revolução industrial, correto? Então vamos dar prosseguimento. É bom sempre lembrar que até o final do século XVIII, a grande maioria da população europeia vivia onde? Vivia no campo e produzia o que consumia. Ou seja, eu tenho uma horta, eu planto ali o que eu vou consumir, talvez mensalmente, diariamente, ou então até de maneira anualmente. Tudo isso feito de maneira artesanal. O produtor dominava todo o processo produtivo, apesar de a produção ser predominantemente artesanal, como eu falei. Dominava todo o processo. Países como a França e a Inglaterra também possuíam, podemos dizer assim, as chamadas manufaturas. O que eram essas manufaturas? Eram grandes oficinas, como aqui está mostrado aqui, veja só, nessa imagem aqui. Vou apontar um laser aqui, ó, onde está mostrado essa imagem, a primeira imagem aqui de cima. Ou seja, eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas de maneira manualmente. Entretanto, estava ali subordinado a quem? Ao proprietário, ao burguês, ao dono da manufatura. Ou seja, nós temos aí uma primeira leva de relação entre empregado e patrão. Ou seja, o dono da manufatura e aquele que está subordinado a este. Como muitos empresários ambicionavam a lucrar mais, e isso fazia com que o operário era totalmente explorado, sendo forçado a trabalhar até mesmo 14, 15 horas por dia, por troca, tendo como troca um salário muito baixo, que não condizia com sua realidade. Muitos desses trabalhadores tinham famílias numerosas, como assim, 4 filhos, 5 filhos. Então, o seu trabalho, um tanto quanto extenuante, não condizia com a sua realidade. Um salário muito baixo, um trabalho muito extenuante. Quem ganhava sempre vai ser quem? O burguês. Por quê? Porque agora ele sabe que ele pode contar com um corpo de trabalhador que, a partir da Revolução Industrial, não tem para onde correr, porque senão ou ele passa fome ou ele trabalha 15 horas, 16 horas diárias. Então, o que ele vai escolher? Claro, né? Trabalhar.
E também nós vamos ter até mesmo crianças envolvidas aí no trabalho. Crianças que deveriam estar na escola, ou estão fazendo outra coisa, estão trabalhando aí para complementar a renda da família naquele momento. Trabalhando até mesmo 8 horas ou até mais, trabalhando como um adulto, ou seja, deixando de ser crianças. Tudo isso fruto da Revolução Industrial. Ou seja, para vocês refletirem que ela trouxe sim um certo progresso, mas principalmente para os mais ricos. Quanto para os mais pobres, esse teve que lutar pelo pão de cada dia. Mulheres e crianças também vão ser obrigadas a trabalhar para sustentar suas famílias. E diante disso, alguns trabalhadores vão começar a revoltar-se, principalmente com as péssimas condições de trabalho que são os seus locais, que são oferecidas pelo patrão. E vão começar a sabotar as máquinas, ficando conhecido como os quebradores de máquinas, como está aqui nessa imagem aqui embaixo. Ou seja, certos movimentos vão surgir a partir disso, que vão praticamente quebrar a máquina. Quebrando a máquina, claro, é evidente que o burguês vai ter o quê? Prejuízo, não vai ter lucro. Mas em contrapartida também, o trabalhador não vai também ter o seu salário. Ou seja, nós temos aí uma guerra de classe, uma guerra de braços, que o trabalhador reivindica para si o seu salário e condições melhores de trabalho. E claro, o burguês, por sua vez, quer o quê? Quer maior lucro. Quanto maior, melhor. Correto? Então nós vamos ter essa queda de braço entre empresário e trabalhador. E claro, outros movimentos também que vão surgir nessa época com o objetivo de defender esse corpo trabalhador. O trabalhador, em razão deste processo, vai perder praticamente conhecimento de toda a técnica de fabricação. Vai passar aí a executar apenas uma etapa do processo. Veja bem, lá eu conseguia desenhar o calçado todo, desde da palmilha, seu desenho, cortar, costurar, faço todo o processo. Agora eu vou só apenas colocar um parafuso. Uma parte do processo. Eu perdi a técnica que eu tinha de trabalho, eu deixei lá no passado, e agora associei apenas uma parte desse processo. Por quê? Porque nós temos agora um novo modo de produzir, uma produção em larga escala, que gera principalmente obter mais lucro ainda para aumentar a riqueza do burguês, certo? Então, vamos aí dar continuidade. Lá na página de número 30 de vocês, do livro didático, tem esse pequeno trecho do livro, na qual eu vou ler aqui com vocês e depois tecer alguns comentários a respeito, porque trata ali também sobre as origens da Revolução Industrial. Ele diz o seguinte: foi uma das maiores transformações da história. Em cerca de 100 anos, a Europa de sítios rendeiros e artesãos tornou-se uma Europa de cidades abertamente industriais. Os utensílios manuais e os dispositivos mecânicos simples foram substituídos por máquinas. A lojinha do artífice pela fábrica, o vapor e a eletricidade suplantaram as fontes tradicionais de energia, água, vento e músculo. Os aldeões, com suas antigas ocupações, se tornavam supérfluas, emigravam para as minas e para as cidades fabris, tornando-se operários da nova era, enquanto uma classe profissional de empreiteiros, financeiros e empresários, de cientistas, inventores e engenheiros se salientava e se expandia rapidamente. Era a Revolução Industrial. Então vejam só, alguns aspectos importantes aqui. Os aspectos da transformação, de como as coisas vão mudando de lugar. O vapor dando lugar à eletricidade. O artesão dando lugar à produção em larga escala. E o trabalhador
aquele que atrás era artesão, que conhecia todo o processo de fabricação da sua peça, do seu produto, agora, em tese, ele só sabe mexer numa parte desse processo. Ou seja, nós temos aí uma chamada nova era, onde nós vamos ter uma relação entre o operariado e o patrão. Ou seja, duas classes totalmente distintas, mas que ambos precisam da outra. O patrão que precisa da mão de obra e o operariado que precisa vender a sua força de trabalho para conseguir subsistir, sobreviver nesse início de revolução industrial. Por quê? Porque não tem para onde correr, principalmente na Europa. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós estamos aí ainda numa monarquia, ainda no processo, talvez, de uma abolição da escravatura. Ou seja, por aqui, essa revolução industrial já tinha chegado em partes, mas no pensamento, da mentalidade, ainda estava a dar alguns passos, correto? Então, são as transformações que acontecem, transformações essas super importantes para ver com olhos de hoje como estão as coisas dentro da nossa sociedade. E com olhos do passado, olhar para dentro de uma sociedade que mudou completamente seu modo de viver naquela época. E qual foi o efeito dessa revolução industrial? Será que atingiu apenas a parte mecânica, econômica, política? Será que essa revolução industrial não adentrou também em nossos lares e mexeu com nossas famílias? Bem, isso é para se refletir, porque nos dias atuais isso é rápido, as mudanças acontecem de maneira muito rápida, diferente do que acontecia há 150 anos atrás, há 200 anos atrás. Hoje as mudanças ocorrem meio que instantaneamente, correto? Então nós vamos encerrar por aqui. No próximo slide eu vou deixar uma tarefinha para vocês me entregarem aí posteriormente e vamos encerrar a nossa videoaula, correto? Vamos lá. Então, como eu falei, vou deixar um exercício aqui para vocês, apenas a página 29 do livro didático. Presta atenção. Página 29 do livro didático. Bem aqui, onde eu estou passando aqui o laserzinho para vocês não se perderem. E também tem aqui, ó, eu tirei o print, coloquei aqui para vocês. Eu quero essa página 29 feita. É sempre bom lembrar que você tem que manter sempre o seu livro didático, o livro de atividades também atualizado. E se por acaso você não tem o livro de atividades, nem o didático, tente entrar em contato com a escola, então até para com o próprio professor também da disciplina, para verificar o que ele pode ser feito ou fazer naquele momento, tudo bem? Então, página 29, correto? Então, não esqueçam, organize as ideias, página número 29 do livro didático, tudo bem? Vamos lá. Então, chegamos ao final de mais uma nossa videoaula, de mais uma aula nossa de história. Espero que todos tenham prestado bastante atenção e novamente lembro outra vez de não esquecer de manter o livro didático, o livro de atividades sempre atualizados e, claro, também o caderno de vocês. No mais, eu agradeço aí a atenção de vocês, pais, alunos. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos, fique com Deus.